Ô Thaís, a Thaís que está acompanhando também os bastidores das eleições, até o Josias lembrou aqui falando, o PT está preparando, né? O PT está preparando um arsenal aí em relação a Flávio Bolsonaro e é do jogo da política, né? Tanto também a parte da direita vai preparar um arsenal em relação ao governo Lula. Tem muita coisa que pode aparecer envolvendo Flávio Bolsonaro, a família Bolsonaro e até que ponto isso pega para o eleitor. Por exemplo, no caso da rachadinha, até a gente contando aqui a história, foi arquivado o processo, né? E eles têm isso na manga, foi arquivado, não teve nada comprovado, que é como Lula também responde em relação ao caso dele, foi arquivado. E aí, como é que fica para o eleitor o arquivado? O arquivado, de fato, complica um pouco a história que o governo, que a campanha do presidente Lula vai contar, de fato. Porque você explicar que foi arquivado porque as provas foram colhidas enquanto estavam numa jurisdição que não era apropriada, até que explicar tudo isso, a pessoa já mudou de post, né? Já girou. Então, mas, por outro lado, essas declarações do Flávio Bolsonaro, que são as primeiras desde que a campanha... Porque agora que passou a desincompatibilização, nesse último sábado, e o Tarcísio de Freitas ficou governador de São Paulo, não sai a reeleição, então o presidente Lula, o governo, a campanha dele, já sabem que o adversário é Flávio Bolsonaro mesmo e ponto. Eles estavam esperando passar essa semana para ter clareza, limpar as peças desse tabuleiro e saber começar a burilar melhor as estratégias e, evidentemente, vão para cima do Flávio Bolsonaro, tentar desfazer a imagem que ele está tentando construir, né, de um bolsonarista moderado, com interlocução com o mercado, com interlocução com o centro político, etc, etc, etc. E, obviamente, que o caso da rachadinha, a relação dele com milicianos como o Adriano da Nóbrega, que o Josias comentou, a relação dele com o Fabrício Queiroz, na conta de quem ele está pondo, a responsabilidade por repassar, pegar parte dos salários e tudo mais, é uma relação que vai muito além de um chefe de gabinete. Ele era uma pessoa da confiança do pai, que foi posta no gabinete na Assembleia Estadual do Rio de Janeiro, para simplesmente ser mais um braço da família, liderada pelo pai Bolsonaro, naquele ambiente. Então, eles tinham o filho vereador, Carlos, o Flávio na Assembleia, o Eduardo Bolsonaro na Câmara dos Deputados, e aí o Bolsonaro se elege presidente assim. Durante o governo dele inteiro, o assunto rachadinha foi uma pauta, porque depois que surge, sobe instância, desce instância, COAF apura, troca a diretoria da Polícia Federal, troca o diretor da ABIN, enfim, eles fazem todas aquelas manobras para conseguir inviabilizar as investigações, mas as provas foram todas elas colhidas. E aí vem a disputa política. Na disputa eleitoral, caberá às partes, às campanhas, contarem melhor essa história. Vai prevalecer a de que o próprio pai protegeu o filho para que, antes de deixar a presidência, esse assunto fosse encerrado, ou vai prevalecer a história de tudo que a família Bolsonaro fez de relação com as milícias. O caso da rachadinha, a lavagem de dinheiro com loja de chocolate e todos os outros escândalos da família Bolsonaro, tudo o que aconteceu, apesar, né, de não ter tido necessariamente consequências jurídicas diretas. O fato é, Fabiola, que todas as versões que o Flávio Bolsonaro vão contar estarão suscetíveis ao escrutínio e a gente passou pelo governo Bolsonaro há pouco tempo, está vivo na memória de muita gente. Naquele período, essas críticas, a gente falava que o Bolsonaro era teflon, né? Que não pegavam nele acusações de corrupção com relação à emenda, à compra de apoio no Congresso Nacional, etc. e tal. E mesmo as rachadinhas eram sempre um problema de imagem do governo Bolsonaro. E todo mundo lembra disso, aqueles que passavam pano, que achavam menos importante, e aqueles que criticavam duramente. Esse assunto agora tende a ser rememorado, ficar mais fresco de novo na cabeça do eleitor. Essa é uma questão, né? Porque isso tudo está aí, sendo falado, né, com frequência, e realmente o eleitor não muda. Pelo menos as pesquisas mostram isso, né, Sakamoto? A gente está muito curioso para ver como que essas campanhas eleitorais vão poder modificar ou não esse quadro eleitoral que hoje a gente vê na fotografia da pesquisa. Eu acho que os ataques ao Lula e os ataques ao Flávio Bolsonaro não vão alterar a posição do eleitorado
consolidado de cada um dos lados. Né? Isso aí eu concordo que acho que não vai alterar muita coisa, né? Não vai fazer tanta diferença. Agora, a eleição não vai ser decidida necessariamente nesse eleitorado, vai ser decidida num eleitorado independente ou pendular, né? Que ora vota para um lado, ora vota para o outro. A eleição vai ser há uma chance grande da eleição ser no olho eletrônico, gente. Pau a pau. E aí, sendo pau a pau, vai pegar um público que se preocupa com questões de corrupção, se preocupa com outras questões relacionadas à questão do gerenciamento da coisa pública e que eu acho que pode ser afetado, sim, pela exposição a essa história. Falar rachadinha, como a gente fala na imprensa, como é uma coisa que acabou sendo conhecido, né? Se você pegar de volta uma parte do salário ou o salário inteiro de servidores ou de você contratar servidores fantasma e pegar o salário de volta, ele tem pouco impacto, mas quando você fala, por exemplo, roubo de dinheiro público, desvio de dinheiro público, que é a rachadinha de fato, tem um outro sentido. O Flávio Bolsonaro, ele foi bastante alvejado e já tem muita produção de meme, inclusive. Sabe, aquela questão da fábrica, da loja de chocolate usada para lavar dinheiro, a questão da mansão de 6 milhões de reais, com que dinheiro ele comprou, a questão do Queiroz pagando na boca do caixa, sabe, a questão também de funcionários fantasmas, o José também lembrou, Thaís lembrou, toda essa estrutura montada, Adriano da Nóbrega, né, que acabou, na verdade, morrendo em circunstâncias muito estranhas lá na Bahia, numa ação policial, que muita gente fala que tem um quê de queima de arquivo. Então... Você acha que eles podem trazer coisas novas, o Sakamoto? Mas é que tá, poder trazer coisa nova, vai trazer, não tenha dúvida nenhuma. Dos dois lados vão trazer coisas novas, né, afetando, isso aí faz parte da eleição. O que eu estou querendo dizer é que as coisas antigas bombardeadas vão lembrar dos esqueletos do Flávio, sim, do Flávio Bolsonaro, e esses esqueletos não vão fazer diferença para o público que já o segue, já o admira e admira o bolsonarismo, mas pode fazer diferença para aquele público independente, que é detectado pelo Datafolha, pela Quest, por uma série de pesquisas e que vai para um lado ou por outro de acordo com a situação. Eu acho que esse público, sim, a depender do bombardeio, pode virar para um lado ou para o outro. E aí, o resgate de todas essas histórias vai fazer diferença, sim. Ele não pega, e eu repito, não vai fazer diferença com o público mais radicalmente apoiador ou os apoiadores históricos. Só que não são eles que vão definir a eleição. Não vai ser nem o lulista histórico, nem o bolsonarista histórico. Vai ser o conteúdo produzido por esses lados que furar a bolha e atingir os independentes. Aí tem um custo e tem um preço, né? E aí pode-se falar, inclusive, de que... E aí é um ponto interessante, porque o Flávio Bolsonaro contou com uma ajudinha do STF para uma decisão final com relação à questão das provas, né? Dos tribunais superiores, STJ, STF, teve tudo isso. Então, olha que interessante. Se ele bater demais no Supremo e falar que o Supremo é vendido, é corrupto, etc., o pessoal vai poder falar, então, a prova disso é que, no caso da sua história, o Supremo interveio.